Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 28 de novembro de 2024. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com os irmãos algo que eu já queria ter feito e hoje chegou o dia. É um estudo sobre anjos, é um beabá sobre anjos. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que dentro desse período do avivamento a gente vai ter muito contato com anjos, a gente precisa ter um conhecimento básico para poder, enfim, lidar com essa situação. Então, eu fiz aqui esse beabá, ok? Então, vamos lá. É o Ministério dos Anjos. Eu separei aqui o versículo de Hebreus 1,14 que diz: não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Ministradores é aquele que tem um ministério, que tem um serviço a apresentar, enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, que somos nós. Então, eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação por ordem de Deus. Infelizmente, existem alguns extremos. Um é a idolatria a anjo, e o outro é a rejeição ao trabalho deles. E o equilíbrio é exatamente ao meio. É reconhecer que o trabalho deles existe, está ali, pronto para ser utilizado e utilizar. E com medo de utilizar e cair na idolatria, muitos vão para o outro lado, que é o lado da rejeição, que é um lado desequilibrado também. Então, o que nós precisamos fazer é reconhecer esse ministério e utilizar, porque quando a gente não utiliza, a gente está rejeitando algo que Deus preparou para nós. Então, de uma forma indireta, a gente está rejeitando o que Deus nos oferece. Os anjos podem se apresentar em forma humana, em forma de pássaro, em forma de luz. Muitas vezes, quando eles visitam, eles deixam penas, eles deixam pedras preciosas. Eu já tive visitação de anjo em forma de borboleta, exatamente no momento da minha adoração. Por vezes as pessoas sentem um cheiro diferente, um cheiro agradável. Então essas são formas dos anjos mostrarem que eles estão por perto sem nos assustar. Ok, amados? Anjos podem aparecer em forma feminina? Sim. Existe uma única escritura que mostra isso. E está lá em Zacarias 5, 9, 10 e 11, são 3 versículos, em que 2 anjos são apresentados em forma de mulher. Vamos ver o que está escrito lá? E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. E traziam vento nas suas asas. Então eram mulheres com asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o Efa entre a terra e o céu. E então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Relembrando, irmãos, que um Efa é um baú, era uma medida judaica para grãos e às vezes para líquidos, equivalente a cerca de 22 litros. O termo é encontrado nos livros de Juízes, Ruth e de Zacarias. Então, leva-se em consideração que eram 2 mulheres levando um baú ou 2 baús, eu não sei, ali não ficou claro. Ah, sim, pelo jeito era um Efa. Só que esse Efa tinha 22 litros. Então, carregar 22 litros entre o céu e a terra só podia ser anjo mesmo. Ok? É a única vez que anjo aparece em forma feminina na Bíblia. Ok, amados? Então, se um anjo aparecer aí em forma feminina, não bota para correr, não, né? Porque pode ser um anjo mesmo da parte do Senhor, sendo que quando um anjo aparece, a gente precisa testar esse anjo. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Aqui, a hierarquia dos anjos, como isso acontece? Existe uma hierarquia do bem e uma hierarquia do mal. A hierarquia do mal é apresentada lá em Efésios 6, 12. Principados, potestades, dominadores e forças. Principados são príncipes.
existe um príncipe sobre o Brasil, uma hierarquia do mal sobre o Brasil, assim como existe lá um príncipe também sobre Israel, que é o caso de Miguel, não é isso? Então existem príncipes em cada país. Potestades é uma hierarquia que está logo abaixo. Dominadores também são chamados de governadores, e as forças são as hostes, são os exércitos, são aqueles que atuam diretamente junto ali com os humanos. É a casta mais baixa. Ok, amados? Então vamos aqui para a hierarquia do bem. Ser angelical, que tem a hierarquia mais alta, é o serafim. É um ser que tem 6 asas. E lembrando que asa dentro do mundo angelical é patente. 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés e 2 voavam. Então, é a classificação de anjo, vamos dizer assim, ou de ser celestial, que tem mais asas, são os serafins. Aparece lá em Isaías 6, de 1 a 3, e é a única vez que o serafim aparece na Bíblia, ok? Querubins aparecem inúmeras vezes na Bíblia. É um ser que tem 4 asas. Olha só, diminuíram as asas. O serafim são 6, o querubim são 4. E 4 rostos, de homem, boi, águia e leão. E isso está lá escrito em Ezequiel 1:10. Então aqui os querubins eles estão automaticamente embaixo dos serafins, né? O ser vivente, a roda de Ezequiel, que aparece lá em Ezequiel 1, do 15 ao 22, e a gente vai ler para ver algumas características sobre essa roda. Vamos lá? E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam, para onde o espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas as rodas, né? E levando-se também as rodas de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E isso está lá em Ezequiel 1, do 15 ao 22. Então, amados, eu vou preparar aí para vocês um vídeo que mostra essas rodas do jeito que alguém aí, de alguma forma, conseguiu mostrar, conseguiu ilustrar. Ok, queridos? Alguém conseguiu colocar isso em vídeo e por isso a gente pôde apresentar aí. A hierarquia do bem. Então vem serafim, querubim, arcanjo, que é um líder entre anjos. Eles trabalham em áreas específicas, tudo no céu é tudo muito dividido. Então aí eu coloquei algumas áreas, área de cura, área de guerra, entregando mensagens. E logo depois vem os anjos, que são chamados de espíritos ministradores e são capacitados em áreas específicas.
Deus libera mais anjos à medida em que a patente do obreiro muda. E o que faz a patente mudar? Jejum, oração e dedicação à obra. Então, quanto mais você ora pelo outro, para que o outro seja curado, pedindo ao Senhor para que o Senhor libere anjos de cura, mais o Senhor vai liberar anjos para participar do seu ministério. Seguindo, alguns detalhes. Anjos vibram. Eu tive uma experiência no início desse ano aqui, em que eu fui curada, e o anjo estava do meu lado e eu senti essa vibração. Alguns têm asas e outros não têm. Anjo não se incorpora em pessoa. Trazem uma quantidade incrível de glória e isso gera temor quando eles chegam. Existe algum versículo que nos indica que podemos pedir ajuda aos anjos? Sim, existe. É o que o Senhor Jesus falou quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele já tinha sido preso. Aí vai lá Pedro corta a orelha lá do soldado e depois disso o Senhor vai lá, bota a orelha de novo, cura e fala isso para Pedro. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Isso está lá em Mateus 26, 53. Então, se ele pode pedir, nós podemos pedir também. Ele é o nosso mestre, é o nosso professor. Quem dá ordem aos anjos? Isso aí é revelado lá em Salmos 91, 11, que diz: porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Então, quem dá ordem aos anjos é o Pai. A gente pede a ele para que os anjos sejam liberados. Então, a ordem é essa. Eu peço ao Pai a ajuda de anjos em nome de Jesus. Quando um anjo chegar e você conseguir vê-lo, precisa testar esse espírito. E como eu testo esse espírito? É com base em 1 João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então você precisa perguntar a esse anjo a quem ele serve. Se ele disser que ele serve a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré e Yeshua, então ele vem da parte de Deus mesmo. Se ele começar a enrolar muito, já pode botar para correr, porque tudo indica que não vem da parte de Deus. O que intensifica a presença de anjos em casa? Jejum, oração, adoração, louvor. E quando a gente louva, cantando alto, se entregando ali completamente, a probabilidade de anjos chegarem é muito maior. Orar em línguas e ler a Bíblia em voz alta. Tudo isso intensifica a presença de anjos. Sinais da chegada de anjos. O que a gente pode sentir no corpo físico? Arrepios, isso eu sinto muito quando eu louvo com essa intensidade. Formigamento, eletricidade eu também sinto muito. Vento, aquecimento no corpo. Eu participava de uma oração de madrugada com aquela apóstola Larissa Argolo. Toda vez que eu participava, eu sentia esse aquecimento no corpo. Vontade de falar em línguas que se intensifica e vislumbres de flash, de luz, muito rápidos, que aparecem e apagam muito rapidamente. Esses vislumbres também mostram que eles estão presentes e é uma forma de não nos assustar. Você pode saber o nome do seu anjo. É só pedir ao Pai essa revelação e aguardar. E, logicamente, ele vai compartilhar isso se for da vontade dele, né, amados? O trabalho dos anjos. Os anjos trazem mensagem, juízo, curas, provisão. No caso de Zacarias, por exemplo, o anjo veio avisar que ele e a esposa dele seriam pais, que eles teriam um filho. Como Zacarias não acreditou, ele recebeu um juízo também. Mas a bênção não foi cancelada. Tanto é que eles foram pais assim mesmo e depois veio João Batista, né? Anjos trazem cura emocional. Isso aparece lá em Gênesis 21, do 14 ao 21, quando o anjo começa a animar Agar a continuar o caminho, porque logo depois ela encontrou provisão de água para ela, para o filho dela,
Então aí o anjo teve o trabalho de animar Agar. Emocionalmente ainda trouxe provisão de água. Anjos trazem cura física. E a gente vê isso lá em João 5,4, em que é dito assim: porquanto um anjo descia em tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, amados, a Bíblia é clara. A Bíblia não diz que é um outro ser, não diz que é o diabo, não diz que é um demônio. Dizia nitidamente que é um anjo. Então, aí também fica claro que anjos trazem cura. Anjos entram dentro do sonho. Isso aconteceu em 3 sonhos que José teve. José, pai de Jesus, né? O sonho em que um anjo avisou que José precisava levar Jesus e Maria para o Egito. Mas antes, em Mateus 1,20, um anjo também fala para ele não rejeitar Maria, porque a gravidez que ela estava já vivenciando era da parte do Espírito Santo. E depois, um anjo aqui em Mateus 2:19-20, fala para ele voltar do Egito, voltar para Israel. E essa experiência também foi através de um sonho. Então, anjos podem entrar dentro de sonhos. Anjos podem derrotar os inimigos. Ou seja, anjos podem participar de guerra, de batalha espiritual. E aqui a gente vê um anjo que matou 180.000 soldados assírios. Isso está lá em Isaías 37, do 36 ao 38, na época do rei Senaqueribe. Relembrando, irmãos, que antes da guerra ser vencida aqui, nas regiões naturais, existe uma guerra no mundo espiritual, lá é vencida e depois a gente sente os reflexos aqui. Ok? O que nos conecta à dimensão dos anjos? Fé. Se você pedir a ação de anjos e não tiver fé, então esquece. Eu me lembro, irmãos, de uma experiência que eu vivenciei no início desse ano com um anjo. Era uma amiga que me ligou e ela falou: olha, o meu cachorro está aqui correndo de um lado para outro, angustiado, inquieto, ele não para. Aí ela desligou, ligou em chamada de vídeo para eu ver. E aí eu falei com ela: Beth, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor e pedir a ação de um anjo, para esse anjo ficar do lado dos justos. Eu fiz a oração, pedi ao Senhor isso. Depois da oração, a gente ainda conversou alguma coisa e ela me disse assim, antes de terminar: Gisele, o Senhor ouviu a oração, porque o justo já começou a se acalmar no canto. Aquela correria que ele estava foi embora. Então, amados, para a gente chamar a ação de anjos, nós vamos precisar estar envolvidos com a fé. A minha fé, ela trabalha muito com imaginação. Eu, quando peço ação de anjos, eu já imagino os anjos chegando, cada um com uma asa maior do que a outra, barulho de asa. Eu imagino aquela movimentação toda. Então, a minha fé funciona muito com essa criatividade na imaginação. Ok? Vamos ver aqui o que eu coloquei mais. Ah, sim. Quando um milagre chegar, não diga nunca: eu não acredito, porque às vezes, por mania nossa, a gente vê uma bênção chegando, meu Deus, não acredito. Nunca diga, eu não acredito. E aí eu vou colocar o testemunho de um pastor que ele fala alguma coisa semelhante e vai ser ótimo para a nossa aprendizagem. Ontem o pastor Caio falou aqui na live que quando nós damos um comissionamento, um direcionamento, nós liberamos uma palavra, os anjos vão trabalhar em cima daquilo que foi liberado. E nós não podemos duvidar e cancelar a palavra que foi liberada, né? E quando você duvida, você cancela ali a movimentação dos anjos. Você liberou uma palavra, aí tu começa a ficar inquieto, começa a gerar dúvida, aí onde opera a dúvida, a fé cessa, né? Então, você cancela a palavra, você cancela o comissionamento, o milagre não acontece. Eu estava lendo um livro e o pastor contando testemunho. Diz que ele estava indo para ministrar numa cidade e ele estava num momento de aperto, né? E a gasolina do carro acabou no meio da estrada, pastor.
né? Ele conseguiu encostar o carro lá no acostamento e ele orou. Ele pegou, pôs a mão no volante e falou assim: Deus, eu preciso chegar em tal cidade para ministrar, né? Me envia provisão, envia um anjo daqui para me ajudar. E ele orou, pedindo o auxílio de Deus. Ele falou assim: Deus, multiplica, põe combustível nesse carro, envia um anjo trazendo a provisão. Quando ele olha no painel do carro, o ponteiro do combustível começou a fazer assim, pastor. Começou a mover, até ele bater no full, completo, né? O que aquele pastor fez? Ele falou assim: não creio. Quando ele falou não creio, o ponteiro começou a voltar para trás. Aí ele falou assim: irmãos, quando eu falei não, o ponteiro começou a voltar para trás. Aí ele, arrependido do que ele tinha falado, e começou: não, eu creio. Só que aí o ponteiro não voltou mais, o ponteiro foi até o final, ficou só no pouquinho que deu para ele chegar no lugar. Mas, tipo assim, Deus deu a bênção, o tanque cheio, ele pediu a provisão ali, o anjo veio com a mangueira espiritual ali, encheu o tanque. Na hora que ele falou que não estava acreditando no que ele estava vendo, começou a retroceder. Aí ele falou assim: as palavras, aquilo que sai da nossa boca, interfere no milagre que tu vai viver. Ok, amados? Então, quando a bênção chegar, você dê glórias a Deus, você agradeça ao Senhor, mas nunca diga, eu não acredito. E, quando o milagre acontecer, entregue a glória imediatamente para Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nunca pense que foi porque você orou, porque a sua oração é maravilhosa. Não, foi porque Deus ouviu e liberou poder, liberou os anjos para trazer resposta para as suas orações. Ele é assim, é um Deus que se relaciona conosco e que se relaciona dando respostas. Ok, amados, eu espero que esse vídeo tenha trazido algum esclarecimento importante, porque nós estamos adentrando a um momento em que vamos ter muito contato com a ação de anjos. E precisamos estar preparados para isso. E o próximo vídeo também vai falar de uma experiência que uma irmã teve. Eu vi esse vídeo ontem e eu vou postar aqui agora. E ela passa por um acidente de carro. Ela vai ao céu e Deus mostra uma série de coisas relacionadas aos anjos. E tudo isso é para o nosso crescimento. Ok, amados? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.